No século XX, a população mundial quadriplicou. O baby boom tornou-se uma ameaça para o planeta. Porém, durante o tempo que esses bebés levaram para crescer, o mundo ficou virado de cabeça para baixo. Da Europa à Ásia, as taxas de natalidade diminuíram bruscamente e o envelhecimento da humanidade vai moldar o século XXI. O declive do baby boom, parte 1. Em todo o mundo, quanto mais ricos nos tornamos, menos filhos temos. A maior parte de nós vive mais tempo do que nunca e, pela primeira vez em breve, os velhos vão ultrapassar os jovens. O principal motivo do envelhecimento populacional é a diminuição da fertilidade. As mulheres de todo o planeta não têm a quantidade de filhos que pensávamos que teriam. As taxas de natalidade baixas ajudaram a resolver o problema do excesso populacional, mas agora isso originou outra ameaça. Onde está a nova geração de trabalhadores, contribuintes e prestadores de cuidados para apoiar todos os idosos do futuro? Sem eles, as culturas que edificaram o mundo moderno enfrentam o colapso económico. O desafio do envelhecimento demográfico é semelhante a termos termitas em casa. Não percebemos que temos um problema até as fundações, neste caso da prosperidade económica, serem corroídas. E no centro da crise do envelhecimento está uma decisão simples e profunda: ter filhos. Em alguns países, a crise do envelhecimento já começou. Em Laviano, no sul de Itália, a semana de trabalho está a começar. No entanto, aqui a maior parte da população é constituída por reformados e nascem muito poucas crianças para as substituir. Esta nação católica, baseada na família, tem atualmente uma das taxas de fertilidade mais baixas do mundo. Está tudo mudado, completamente. Mudou tudo. Itália sem crianças. Está a chegar à altura. Itália sem crianças. A família mais pequena tinha 4 ou 5 filhos, no mínimo. Havia aquela família, os Falivena. Não. A tia Lúcia. A família da tia Lúcia tinha 24 crianças. Havia outra com 15 ou 16. 17, isso mesmo. Mas nessa altura não havia televisão? O recém-eleito presidente da Câmara de Laviano, Rocco Falivena, tem de lidar com uma crise. É evidente que não há nada mais triste do que uma casa vazia. E em Laviano há muitas casas assim. Foram construídas e agora estão vazias. É uma cidade que nos deixa tristes. É uma cidade triste. O que está a acontecer em Laviano pode repetir-se brevemente em todo o mundo. Sem vida nova, as cidades, as economias locais e os países podem entrar em colapso. Os governos tentam estimular as pessoas a terem mais filhos. Os registros oficiais de Laviano confirmam os maiores receios do novo presidente da Câmara. No último ano só nasceram 5 crianças e a população desceu para 1.500 habitantes. Temos de duplicar o número de habitantes, porque estamos abaixo do número oficial necessário para uma cidade conseguir sobreviver. Aumentar a taxa de natalidade é um desafio onde quer que as mulheres não consigam conciliar o trabalho e a família. Maria Rocco é uma habitante local que conseguiu ter filhos e gerir um negócio. Porém, enfrenta um dilema comum a todas as mulheres italianas. A assistência infantil é pouca ou mesmo nenhuma. O meu marido trabalha, por isso não temos ninguém para cuidar das crianças. A minha sogra vivia perto de nós e, se precisasse, chamava.
E mesmo que as crianças estivessem a dormir, ela subia. Mas agora... Maria tem um negócio difícil, vender roupa de criança apesar da diminuição da taxa de natalidade. O trabalho dela é uma paixão. A roupa de criança é linda porque é muito pequena e dá-nos uma sensação de amor. Este vestido é muito bonito. Gosto muito dele. É usado durante a cerimónia do batismo. Em Laviano, os batizados são raros. E o mesmo acontece por toda a Itália. As famílias encolheram e 1 em cada 4 mulheres não tem filhos. Sem vida nova na cidade, Maria é obrigada a encerrar o seu negócio. Ter filhos não é só uma opção individual, é também uma escolha social. Não tenho filhos só porque quero, mas também porque a sociedade precisa de recém-nascidos e trabalhadores e estudantes para o futuro. Por isso, o Estado tem de nos ajudar nesta questão, mas neste país não está a fazer grande coisa. O novo presidente da Câmara de Laviano já tentou salvar esta cidade. Quando esteve anteriormente no poder, deu $17.000 a todas as mulheres que tivessem um filho e ficassem na cidade 5 anos. Foi uma medida controversa, mas resultou durante o pouco tempo que durou. Num ano, a taxa de natalidade quadriplicou para 16. Mesmo que algumas pessoas pensem que é um desperdício de dinheiro, na minha opinião, essas pessoas estão completamente enganadas. Porque no final até podemos fazer estas casas com ouro, podemos pôr tudo bonito, mas se as casas não tiverem pessoas, não têm vida. Temos de criar vida. A diferença é essa. Bom dia. Bom dia. Queria fazer a barba. Com certeza. Agora que está de novo no poder, Rocco está determinado a fazer renascer a iniciativa de atribuir um bónus por cada bebê e inverter a diminuição populacional. E planos para casar? Vou casar e ter alguns filhos para si. Exato, se existe o bónus. Bem, é uma grande ajuda, não há dúvida. Então ajuda um pouco. Além disso, precisas de pessoas para cortar o cabelo e para barbear, não é? A cidade de Laviano já foi ressuscitada anteriormente. Em 1980 morreram 300 pessoas quando esta região foi devastada por um sismo. A cidade foi reconstruída, a população floresceu e o otimismo regressou. Mas agora a queda da taxa de natalidade é tão destrutiva como o sismo. O bónus é a solução do presidente da Câmara, mas é uma medida controversa e ele precisa do apoio de outra pessoa importante da cidade, o padre Dom Pepino. Como estava a dizer, gostava de saber a sua opinião sobre este apoio à natalidade, o famoso bónus pelos nascimentos. Tencionamos restaurá-lo, por isso, além das discórdias, das discussões sem fundamento contra ele, qual é a sua opinião? É uma medida positiva porque quando damos subsídios, quando ajudamos as pessoas, isso é sempre positivo. Este é o Festival de San Vito e o presidente da Câmara e o padre fizeram uma aliança para salvar a cidade. Em todo o mundo há muitos governos que enfrentam o mesmo desafio. Mas em Laviano o tempo escasseia. Esta noite o presidente da Câmara planeia o que pode ser a última jogada. Caros cidadãos, não se preocupem. Não vos vou ocupar muito tempo. O bónus para os nascimentos é uma medida que em cidades como Laviano
de onde saem dezenas de pessoas todos os anos, tem de ser restaurada. Mas aumentar as taxas de natalidade numa cidade ou num país pode depender de muito mais do que uma ajuda monetária. Apenas uma semana depois, as pessoas reuniram-se para celebrar um casamento. Mas para Laviano é uma perda. Hoje, a cerimónia que costumava unir as famílias significa o oposto. Rita, traz-me um lenço. Depressa. Patrícia tem 28 anos e adoraria constituir família em Laviano. Porém, nem o bónus de Rocco é suficiente para a fazer ficar. Não há emprego em Laviano. O anuário dos últimos 4 anos prova-o. Não há nada. É um sítio bom para vir passar umas férias e descontrair, mas não há nada, nem trabalho. Sei que todos os jovens vão sair de cá. Não chores, mamã, senão não conseguimos chegar ao fim deste dia. Figlio e dello Spirito Santo. Diz-se que, em meados deste século, 60% dos jovens italianos não terão irmãos, irmãs, tias, tios ou primos. A família italiana, como a conhecemos, vai deixar de existir. Em todo o mundo, as taxas de natalidade desceram onde quer que as mulheres sejam financeiramente independentes e capazes de controlar a sua fertilidade. No entanto, estes progressos positivos também podem estar a abrir caminho para um colapso social quando a taxa de natalidade descer demasiado. Se tivermos uma sociedade em que a taxa de fertilidade total está abaixo ou nos 1,5 durante mais do que uma geração, é quase impossível aumentar a fertilidade. Porque quando pensamos nos jovens, nenhum dos seus amigos tem filhos, as escolas e as creches fecharam, a assistência às crianças foi reduzida e temos uma sociedade sem crianças. Alguns dos níveis de fertilidade mais reduzidos são registados em países onde é difícil para as mulheres conciliar o trabalho e a dedicação à família. No Japão, como em Itália, muitas mulheres desistiram da ideia de terem filhos. A taxa de natalidade é de cerca de 1,3 por mulher e vive-se uma crise nacional. Na verdade, com uma taxa de fertilidade de 1,3 não há solução a longo prazo. Ou as taxas de natalidade sobem, ou entram outras pessoas. Atualmente existem mais cães do que crianças no Japão. Yuki Yayaki tem 41 anos e é dentista. Enquanto mulher com uma profissão, sente que encontrar marido é uma batalha difícil. A minha rotina diária e o seu ritmo estão decididos, porque o meu trabalho está no centro. Por isso não consigo imaginar nem calcular quando ou onde vou encontrar um homem nesta vida. Yuki fez uma escolha diferente da das mulheres da geração da sua mãe. A mãe dela é dona de casa. Aceitou esse papel, mas as coisas podiam ter sido muito diferentes.
Era uma estilista promissora quando conheceu o marido. Devia escolher o casamento ou o trabalho. Foi extremamente difícil decidir. No final escolhi casar e foi assim que aqui cheguei. Tenho algumas peças de roupa que fiz nesse tempo, mas acho que a minha filha nunca as viu. Este é o meu maior trabalho. Filo quando me licenciei. Ana, É fantástico, não é? fizeste uma coisa destas? Comprei tecido e fiz. É a primeira vez que o vejo. Tem 2 peças, tem uma saia a condizer. Naquele tempo, quando conheceste o pai, estavas a trabalhar. Por que foi tão difícil continuares a trabalhar depois de casares com o pai? Naquele tempo não era muito fácil fazer as 2 coisas. Tínhamos de escolher uma delas. E eu escolhi casar. Que desperdício. Atualmente, a sociedade japonesa continua a fazer com que seja difícil conciliar a carreira e o casamento. E para um número cada vez maior de mulheres, o mundo do trabalho continua a ser mais apelativo. Esta noite, Yuki vai jantar com uma velha amiga, Naomi, uma produtora de televisão. Quanto tempo! Como estás? Miki é obstetra e também vai estar com elas. São todas solteiras e têm carreiras de sucesso. Então, quantos bebés trouxeste ao mundo esta semana? Esta semana, como é um hospital universitário, não foram muitos. 5. Mas continua a ser um trabalho difícil. 5 vidas. No geral, quantos anos têm as mães hoje em dia? As mães são cada vez mais novas comparadas comigo. Por isso, ultimamente, tenho ouvido comentários como: então, doutora Ekeia, quantos filhos tem? Acontece-me o mesmo. Pensam que é natural que eu tenha filhos. Comigo acontece o mesmo. Nunca sabemos o que os homens pensam. Nunca sabemos. Parte do princípio que vocês aprenderam tudo o que é necessário sobre os homens e relacionamentos. Acho que os rapazes têm medo de nós. Sim, sim. Não do nosso título, claro, mas deve ser um fator importante. Existem mulheres no Japão que construíram carreiras de sucesso e constituíram família ao mesmo tempo. A professora Mariko Bando é presidente da Universidade Feminina de Showa, em Tóquio. Espero que as minhas alunas consigam ter uma carreira, casar e ter filhos. Mas para os sonhos delas se realizarem, têm de ter mais capacidade para ultrapassar a dura realidade. Tenho de tentar deixá-las ganhar essa capacidade. Desculpem, vi o mais depressa que pude. Esta geração tem de quebrar as barreiras do género para o Japão poder prosperar. Estão a planear trabalhar no futuro? Sim, Querem casar? Quem quer casar? quero casar enquanto estou na casa dos 20 e quero ter filhos sem deixar de trabalhar. Mesmo que esteja a trabalhar, quero cuidar do meu filho até ele ter uma certa idade. Por isso, gostava de encontrar um trabalho que tenha sistemas de apoio às mães. Penso que é aborrecido ser dona de casa depois de estudar tanto. Por isso quero casar com alguém. Quero que ambos trabalhemos e colaboremos no trabalho doméstico. É muito difícil para as mulheres terem filhos enquanto têm de trabalhar tão arduamente como os homens. E as mulheres com 30 e poucos anos começam a perceber que as hipóteses de encontrar um homem que apoie as mulheres trabalhadoras e as ajude a fazer o trabalho doméstico ou a cuidar das crianças são mesmo muito reduzidas. Se é difícil encontrar um homem assim na cidade, no campo torna-se quase impossível.
comunidades agrícolas inteiras podem desaparecer se nada for feito para aumentar a taxa de natalidade. Estou? Peço desculpa por tê-la feito esperar. Deve estar a falar sobre o homem de Misato, certo? Na prefeitura de Ibaraki, os mais velhos puseram mãos à obra para resolver a situação. Não, ele ainda está disponível. É uma pessoa séria e simpática. Este grupo de amigos da escola criou uma empresa de encontros. É um homem sério. Este homem é sério. Os homens sérios não seduzem as mulheres. Aumentar a taxa de natalidade local tornou-se um dever patriótico. Os nossos colegas de escola juntaram-se e discutiram a forma como podemos contribuir para criar uma sociedade melhor. Já não nos devíamos de satisfazer com o saquê. A taxa de natalidade tem descido abruptamente. A taxa de natalidade atual é de 1,25% por família. Este número não nos dá qualquer esperança. Se continuarmos assim, a sociedade japonesa irá desaparecer. Os casamenteiros souberam que um agricultor local pode estar à procura de esposa. Boa tarde. Podemos entrar? Estamos aqui para o instigar a tornar-se membro do nosso serviço. Preparamos um folheto informativo que lhe apresenta uma oportunidade fantástica para um encontro. Por favor, veja isto. Takayuki Ito tem 36 anos e gera uma quinta onde produz laticínios com a família. A mãe divide o trabalho com ele e uma nova esposa também teria de se comprometer com o negócio da família. Quanto à esposa, como o nosso trabalho é um negócio de família, deve ser uma pessoa capaz de trabalhar em equipa. Quando um membro da família se fere ou fica doente e não pode trabalhar, precisamos de quem tome conta dessa pessoa. Entretanto, basta que trabalhe arduamente na vacaria. Vivem aqui 3 gerações e as mulheres carregam um grande fardo. A avó e a mãe de Takayuki fazem todo o trabalho doméstico. Ele não tem namorada há 6 anos, mas decidiu ir aos próximos encontros. De qualquer forma, tens de encontrar alguém para casar. Podes ter sorte, mas não é fácil. Ainda não tiveste hipótese de encontrar a pessoa certa. Só podemos rezar e esperar que encontres alguém na festa de amanhã. Pensa no avô. Casou com uma rapariga com uma cara destas, mas teve uma vida feliz. Vais ser feliz. O importante não é o aspecto da rapariga. Se perceberes o que disse, vais encontrar alguém para ti. Gosto de fazer coisas. Por isso escolhi como passatempo fazer modelos em plástico. Se casar, vou passar menos tempo a fazer modelos de plástico. Mas gostava de continuar a fazê-los aos poucos. Também sinto que, como trabalho na agricultura, se encontrar uma parceira, o meu trabalho vai ser mais construtivo e a minha vida também vai ser mais rica. O papel de uma mulher nesta família pode não ser bem recebido por uma jovem esposa. Para a mãe de Takayuki, o casamento é um compromisso a tempo inteiro. Quando os meus parentes precisam de alguém para cuidar deles, sou a única mulher da casa para o fazer. Quando começar a tomar conta deles, não vou conseguir trabalhar tanto como antes.
Estou muito nervoso. Vou conhecer aquelas estranhas todas. Por isso posso não conseguir falar bem. Mas vou dar o meu melhor para me vender. Olá, beleza. Céus! Estás fantástico. Gosto de homens bem parecidos. Estás muito bonito. Levas a avó. Pensava que ele não era tão alto. Mas é, não é? Não sou assim tão alto. És muito mais alto que a avó. Que homem tão bonito. Até logo. Tem cuidado. Até logo, traz boas notícias. Não quero que fique solteiro. O Takayuki é um homem tímido. Não tem vida noturna, não bebe, não fuma. A única coisa que faz é trabalhar. Espero que encontre uma amiga. Disse-me muitas vezes, só estou preocupada com o futuro dele. Não podemos ficar sempre à espera. Estou ansiosa para ouvir o que ele vai dizer quando chegar a casa. Chamo-me Takayuki Ito e sou de Moria. É um prazer conhecer-te. Quando me apetece alguma coisa doce, vou a uma loja e compro alguma coisa, como pudim de ovos. Chamo-me Takayuki Ito e sou de Moria. Então tens um trabalho temporário. Suponho que faças muitos trabalhos diferentes. A minha irmã faz o mesmo e enviam-na para várias empresas. Chamo-me Takayuki Ito e sou de Moria. É um prazer conhecer-te. Sim, tens razão. Alimentar os animais está a ficar mais caro. Gostava de tentar ordenhar uma vaca. As tetas delas são macias e moles? São, mas antes de serem ordenhadas, estão bem cheias e firmes. Como trabalho na agricultura, isso não é muito atrativo para as mulheres. Mas houve algumas que mostraram algum interesse. Cheguei. Toda a família esperou acordada. Bem-vindo a casa. A irmã de Takayuki e a família também vieram de Tóquio para os visitar. Estava curiosa para saber se havia alguma rapariga simpática para ti. Mal pude esperar para te perguntar. Não havia nenhuma? Ninguém? Ainda não sei. Saberemos mais tarde. Só se conheceram hoje. Não viste nenhuma rapariga que achasse simpática à primeira vista? Encontra alguém e dá-nos um neto o mais depressa possível. Que o destino te abençoe com um bom par. Rezo por ti todos os dias. Começa a rezar de manhã. Quero estar viva para ver esse As dia. suas orações podem ser ouvidas um dia. Algumas semanas mais tarde, Takayuki continua à espera da pessoa certa. Se a sociedade japonesa não mudar, a população vai ficar reduzida a metade no final deste século.
e calcula-se que no ano 3500 resta apenas uma pessoa em todo o Japão. A taxa de natalidade da Austrália caiu para metade desde 1961. Atualmente, com cerca de 1,8 nascimentos por mulher, é mais elevada do que em Itália ou no Japão. Contudo, a Austrália está abaixo da taxa de substituição de 2,1 e, como noutros locais, as mulheres têm filhos cada vez mais tarde. Penso que não percebemos que se dissermos a uma mulher jovem que pode entrar no mercado de trabalho, ganhar muito dinheiro, ter uma vida fantástica com muitas outras pessoas jovens, ou então pode ficar em casa e ter um filho, essa mulher vai dizer: muito bem, vou ter filhos mais tarde. Num subúrbio de Sydney, um lar pacífico aguarda uma nova chegada. E este novo bebê demorou muito a chegar. Para as futuras tia e avó, é tempo de festejar. Telefonei à mãe e perguntei-lhe o que se põe no bolo para um chá de bebê. Estava ao telefone com ela e ficámos a falar imenso tempo, não foi? De repente percebemos que devia ser boas-vindas ao bebê Travers. Muito bem, meninas. Trabalharam bem. A futura mamãe é Gillian, uma podologista de sucesso que aos 41 anos está prestes a ter o primeiro filho. Como está o pequenote? Gillian teve muito tempo para desfrutar de uma vida confortável sem crianças e a decisão não foi fácil. Estávamos a divertir-nos imenso, a viajar, a trabalhar, a estudar e não pudemos fazer tudo. Pensei nisso há cerca de um ano, quando estava a estudar e era demais. Era demais gerir o negócio e tentar estudar. Pensar nisso tudo e tentar falar com o meu marido sobre isso. Era demais. Talvez daqui a alguns meses olhe para trás e me arrependa. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Ela teve liberdade. Mesmo quando casamos, continuamos a ser livres para fazermos o que quisermos. Quando quisermos. Ela é livre para escolher o que quer, mas com o bebê isso desaparece. A cunhada Sarah está na casa dos 30 e, como muitas amigas, ainda não encontrou o parceiro certo para ter filhos. No final, por mais que pensemos que as mulheres de hoje podem fazer tudo, há uma coisa que não conseguimos fazer sozinhas. Bem, acho que podemos, mas a dada altura precisamos de um homem. Mas hoje não. O chá de bebê é só para mulheres. Este é o meu novo amiguinho, Logan. É o único rapaz com permissão para vir à festa. Mas abrimos uma exceção para os que são giros. E esta é a mãe dele, a Sue. Logan é outro pequeno australiano que vai crescer com uma mãe mais velha. Sue tem 40 anos. Também temos de pensar em quantos anos teremos. Penso que quando ele tiver 21 anos vou ser muito mais velha do que a geração da minha mãe. Por isso acho que podemos ser demasiado velhas nesses extremos. Mas acho que os 40 são os novos 30 e não me sinto velha demais para ser mãe. Penso que no geral as mulheres com 40 anos também estão a fazer um bom trabalho. É o teu primeiro chá de bebê. Só quero explicar a toda a gente o que estamos a fazer. Cada uma vai ter um quadro e 2 bocados de plasticina e vamos tentar fazer bebés engraçados. Nunca fiz nenhum bebé, por isso não posso comentar se é ou não a forma mais fácil. Provavelmente não é a mais divertida. As mulheres australianas estão a começar a ser mães mais tarde que nunca e a sua biologia dita que quanto mais tarde o fazem, menos filhos têm. Sarah tem uma carreira de sucesso como consultora de viagens na cidade. Vive sozinha, mas às vezes preferia que isso fosse diferente. É um sonho que temos desde os 5 anos, viver com alguém, ter filhos e uma sebe branca. Mas penso que hoje em dia nem toda a gente quer isso. Sarah teve um companheiro, mas, segundo conta, ele não se queria comprometer. Ele tinha quase 40 anos quando o deixei e não se conseguia comprometer. Disse-me que achava que era quase a última das oportunidades que teria para casar e ter filhos, mas que não conseguia fazê-lo.
Acredito que há mais do que uma pessoa no mundo para nós e que só temos de procurar nos sítios certos para as encontrarmos, mas ainda não sei bem onde estão. Champanhe de borla. A busca do homem perfeito é um desafio conhecido para as amigas de Sarah. Para a taxa de natalidade australiana aumentar, mulheres como estas têm de começar a ter filhos. Acho que vou ser uma daquelas mulheres que chegam aos 45 ou aos 47 anos e pensam que podia ter sido bom, mas nessa altura já é tarde demais. É uma coisa que quero e já sei o que quero há muito tempo, mas depois olho para a minha vida e não sei onde se encaixa. O que é que eu vou mudar? Tenho 34 anos, por isso penso nisso porque as outras pessoas me lembram. Dizem que tenho 34 anos e que não me resta muito tempo. É como se não pensasse nisso até toda a gente começar a dizer que tenho 34 anos e que está tudo a murchar e a morrer dentro de mim. Embora só tenha 30 anos, pressiono-me a mim mesma. No próximo fim de semana faço anos e pensei que era agradável ter um namorado. Nas cidades australianas, tentar encontrar um parceiro parece ser mais difícil que nunca. Hoje, essa busca suporta uma indústria multimilionária. Acho que escolhemos um dia perfeito. Vai ser um dia maravilhoso. Nick e Kylie dirigem uma empresa de encontros em Sydney. Toda a gente quer amor. A sério. Faz o mundo girar, não faz? Como o dinheiro. Só querem viver o sonho. Ter o marido, os filhos, a casa. Sarah e as amigas são algumas das clientes do sexo feminino de Kylie e Nick, mas há poucos homens. Hoje apenas 2 vieram ao piquenique. Sara, é um prazer. Então, alguém quer começar com uma bebida? Toda a gente tem uma bebida. Jason, temos de dar um cartão de identificação. Um dos meus programas de televisão preferidos é... E quando ele percebe que tem de virar à esquina... Penso que quando as mulheres conhecem um homem, tentam perceber se ele vai ser um bom pai ou se tem o material certo. Já passei por isso. Penso que quando têm 14 anos, todas sonham com um grande casamento e essas coisas. E que quando chegam aos 30, parece haver uma linha na areia. O relógio biológico das mulheres e ter filhos, penso que são essas coisas que exercem mais pressão sobre elas. Mas os homens não têm de ter filhos, pois não? Há 20 anos, um homem da idade de Sam já seria casado e teria filhos. Hoje parece haver menos pressão para crescer. Ainda sou muito infantil numa sexta-feira à noite. Posso ir a um bar e fazer basicamente o que tenho feito nos últimos 15 anos. Por isso, nesse aspecto, ainda nos sentimos muito jovens, mas suponho que sou um homem. Não há dúvida de que sou um homem, mas consigo ter um estilo de vida infantil. Penso que é isso que eu sou. Tenho de ir, pessoal. Muito obrigado. Foi uma tarde fantástica. Sam decide ir ver o futebol. Vou sair daqui um pouco mais cedo para não faltar ao compromisso com os meus outros colegas. Está uma tarde de domingo perfeita e só falta um mês para a grande final de rugby. Os homens da minha idade, os homens com pouco mais de 30 anos, não estão na mesma fase que eu. Penso que ainda não sentem a pressão para casar. Provavelmente, sobretudo vivendo em Sydney, onde há tantas mulheres solteiras, ainda não querem assentar. Há tantas pessoas atraentes que podemos vir a conhecer e não digo que não seja uma coisa boa. Mas é isso que se passa, é isso que acontece. Vamos encontrar sempre pessoas atraentes. Foi um prazer, adeus. E lá vai mais um. Mais um que se faz ao caminho. O que foi que fizemos? Era isso que eu gostava de saber. Até me deu ao trabalho de marcar no calendário os eventos desportivos de todo o ano para saber quais estão a acontecer.
Temos de estar em locais onde a maior parte das pessoas são homens. Correto, concordo. Mas será que conseguem alguma coisa deles num jogo de futebol? É um bom ambiente. Podem não ter bebido mais. Penso que quando os meus pais cresceram, as coisas eram mais fáceis. Porque eles conheceram-se, conheceram alguém, casaram e começaram uma família. Mas agora, gostava mesmo de encontrar alguém, casar e um dia ter um filho, ter alguns filhos. Só o queria assentar agora. Foi um dia maravilhoso até o tempo mudar. Devia ser muito simples. Um homem conhecia uma mulher conhecia um homem e tinham algo em comum. Mas hoje em dia isso parece não ser suficiente. Nas novas economias asiáticas em expansão, as taxas de natalidade também estão a decrescer. E na China, a política governamental do filho único levou o país de um extremo ao outro numa geração. A fertilidade, que está muito abaixo da taxa de substituição e permanece assim, pode originar desafios económicos e sociais tão grandes como o crescimento populacional desenfreado. A rígida política chinesa do filho único foi introduzida há 30 anos. A fertilidade está abaixo do nível de substituição e a China está a envelhecer radicalmente, muito antes de conseguir enriquecer. A fertilidade deles diminui imenso. Estão a viver mais tempo. Diminui muito depressa. Na verdade, vão ter de planear estruturas como os sistemas de cuidados de saúde, as pensões, as idades de reforma, coisas que nós tivemos bem mais de 100 anos para planear. Eles vão ter de planear em cerca de 20 ou 25 anos. Xangai é a cidade chinesa que está a envelhecer mais depressa. Em meados do século, 1 em cada 3 pessoas terá mais de 60 anos e a maior parte da mão de obra terá desaparecido. Gu Hongmei tem 78 anos. Cresceu com 10 irmãos e irmãs. Mas só tem um neto, An. E um dia ele será responsável por muitos idosos. Anne está a crescer num mundo muito diferente do da bisavó. Os pais são filhos da política do filho único e conciliam carreiras no ramo imobiliário com a paternidade. Sim, o An tem os pais, 4 avós e 8 bisavós. No total, são 14 pessoas mais velhas que ele, 14 membros da família que cuidam dele. Tornámos-nos escravos dele. Até os nossos avós lhe dão toda a atenção. Esperaram muito tempo por este bebê. Amam-no muito. Amam-no mais do que a nós. A bisavó de Anne vive na parte velha de Xangai. A vida mudou muito desde os tempos antigos. Costumávamos ter muitos netos em casa. Este é o meu quarto. Já estou neste quarto há 60 anos, desde que casei. Há 60 anos que a senhora Gu e o marido Wei Xishan sobrevivem com uma pequena pensão do antigo trabalho dele num banco. Porém, agora estão preocupados com o futuro da família chinesa. Penso que a política do filho único tem mérito.
porque o nosso país se desenvolveu imenso, mas também tem os seus pontos fracos. Estas crianças que nasceram sobre essa política tendem a ser solitárias e não sabem partilhar. Por exemplo, o meu bisneto, Anand, como sempre esteve sozinho, tem tudo o que quer. Todos os domingos, os anciãos da família reúnem-se para almoçar e para estar com Han e seus pais. As gerações mais velhas gostavam que a família crescesse e, de acordo com a política do filho único, se ambos os pais forem filhos únicos, podem ter outro filho. Como podem ter outro? Espero que tenham uma menina. Uma menina séria, muito próxima da mãe. É claro que a decisão é deles. Mas nós gostávamos muito que tivessem outro filho. É evidente que vão ser eles os dois a decidir se têm ou não outro filho, mas penso que deviam tê-lo. Achas que devíamos ter outro filho? Não me importo de ter outro filho. Há mais alegrias com outro filho. Não me importo. Mas o problema é saber quem vai tomar conta de outro filho. Isto é muito realista. As pressões da nova economia de mercado chinesa deixam pouco tempo para ter filhos. Anne está a crescer num mundo onde a vida familiar está em perigo. Só vê os pais ao fim de semana. Os meus pais já tomam conta do Anand. Estão exaustos. É impossível pedir-lhes para tomarem conta de outra criança. A pressão existe. Como vivemos numa cidade muito cosmopolita, há muita competição. Os jovens como nós podem não sentir medo de perder o emprego, mas na realidade há muita competição e pressão. É um problema muito real e é por isso que não pensamos ter outro filho no prazo de 1 ou 2 anos. No apartamento da Sra. Gu há algumas tradições que sobrevivem. O seu filho, Wei Jian, ainda vive com os pais e aceitou a sua responsabilidade para com eles. Mas o seu futuro e da sua mulher é menos seguro. Vivem no apartamento, neste quarto que partilham com a filha de 26 anos desde que ela nasceu. Ela é mais um fruto da política do filho único e o futuro deles depende apenas dela. Acho que não é possível comprarmos um apartamento. Temos de juntar muito dinheiro para isso. É impossível para nós. Temos de contar com a nossa filha no futuro. A nossa filha vai casar. Talvez seja bem-sucedida na sua carreira. Tenha a sua própria casa e talvez possamos tirar proveito disso. Podemos ficar a viver assim. Penso que a carreira é importante. O primeiro passo é conseguir uma carreira. E depois posso fazer outras coisas. Esperamos que ela consiga ter a sua própria família muito em breve e que nos dê um neto. Sim, ainda somos fortes o suficiente para tomar conta dele. Esperamos que consiga encontrar a sua cara metade. Por enquanto, têm de se contentar em viver juntos como uma família. E viver com os pais significa aceitar os valores do passado. Respeitar os velhos e amar os novos é um costume bem guardado da tradição chinesa. Não temos conflitos, porque tanto eu como o meu marido os deixamos ter tempo para pensarem nas nossas opiniões. Passado algum tempo, eles percebem que temos razão e fazem o que queremos. É por isso que o meu filho já disse que vai cozinhar para nós quando se reformar. E já não temos de nos preocupar com isso. O povo chinês quer ter sempre uma família numerosa reunida. Se pensarmos a longo prazo, quando o Anand crescer, vai ser muito difícil para ele cuidar das pessoas com mais de 60 anos.
porque eles vão ser menos, mas os velhos serão mais. Quando o meu filho e a minha filha chegarem à minha idade, não vão ter a terceira nem a quarta geração como eu. Nós, os velhos, pensamos nisto muitas vezes. Se uma sociedade com uma taxa de fertilidade de 1,2 ou 1,3 não conseguir aumentar a fertilidade, não vai haver uma solução a longo prazo. Provavelmente nunca vamos ter sociedades com um grande número de jovens e muito poucos idosos. E temos de nos adaptar ao facto de que temos metade da população com mais de 50 anos. Vai ser a regra.